Bem, meu nome é Renato Faria, eu sou empresário do setor de TI desde 1995, já estou na minha terceira empresa e já participei de algumas entidades empresariais aqui do Rio Grande do Sul. Eu sou Daniel Scherer, executivo de TI e apaixonado por tecnologia. Bom dia, pessoal. Estamos mais um episódio aqui do Teamcast e hoje nós estamos recebendo uma figura ilustre e nos deixa um pouco nervosos, porque entrevistar um jornalista não é uma coisa tão simples para quem é de TI, né? Então, nos metendo no trabalho dos outros aqui, mas tentando fazer o melhor possível, né, Renato? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estão nos ouvindo aí. Prazer, Daniel, a gente está aqui mais uma vez e, como tu disse, uma certa dose de nervosismo para os três, né? A brincadeira que eu não podia deixar passar é que a gente está nervoso por estar entrevistando um dos jornalistas referências aí no mercado da TI do Rio Grande do Sul e do Brasil. E eu tenho certeza que o Maurício está muito nervoso também, preocupado em estar sendo entrevistado por dois executivos de TI, talvez pela primeira vez, né, Maurício? Eu realmente dei poucas entrevistas na minha vida, mas eu tô tranquilo, porque dessa vez eu não preciso me preocupar com nada, né? Eu vou falar o que me passar pela cabeça, e o problema é de vocês aí depois. Tá, mas tu só fica atento que, como a gente não é jornalista, a gente não tem compromisso de checar as fontes, a gente vai publicar tudo, não tem que falar em off. Mas vou inventar bastante hoje. Vai deixar a conversa mais interessante. Mas, Maurício, me conta um pouco aí dessa história de ser jornalista e ser de TI. Isso foi no acaso ou era alguma coisa que tu pensava, gostava dessas duas frentes e acabou unindo o útil ao agradável? Não, eu preciso dizer que foi totalmente por acaso, assim. Lá por 2004, eu estava procurando um estágio, enfim, me apresentando em todo tipo de possíveis empregadores, né? E eu sempre fui um desastre em entrevistas de emprego, estava me saindo muito mal, até que um dia apareceu essa vaga no Baguete e coincidiu que um bom amigo meu, o Alex, conhecia as jornalistas que trabalhavam no Baguete naquela época, né? A Fernanda Farias e a Daiane Nascimento. E, bom, o Alex era amigo delas e disse que elas deviam me contratar, não importando a minha performance na entrevista. Aí elas me contrataram, na época, como estagiário, e eu comecei, mas eu não tinha a menor ideia de nada de tecnologia. Se falassem para mim de RP, eu diria que é alguma doença venérea. Eu não tinha conhecimento das siglas, das empresas, nada. E a experiência que eu tive, eu confirmei ao longo dos anos com pessoas que eu contratei que também não sabiam nada do tema, que quem é interessado, com o tempo, vai, né, aprendendo por conta própria sobre o assunto, né? E hoje, aí, quase 16 anos depois, eu posso dizer que eu engano bastante bem. Que quem conhece é legal do jornalismo, né? Porque tu é jornalista, mas tu acaba aprendendo diversas outras profissões, né? No teu caso, acabou se especializando muito em tecnologia, que é bastante amplo. Eu vejo na área de TI isso acontece um pouco também, né, Renato? Porque eu agora trabalho numa imobiliária, trabalhei numa seguradora e trabalhei antes num banco. Então tu acaba conhecendo outros negócios que são afins, né? Dá uma visão interessante. E acredito que o jornalismo acabou te trazendo isso e um conhecimento de TI talvez muito mais abrangente que outras pessoas que são da área de TI, né? É interessante isso que tu falou, porque tanto no jornalismo como na TI, acho que para tu ser bem sucedido, a curiosidade de entender como as coisas funcionam numa seguradora, num banco ou na empresa que tu estiver trabalhando é o que vai determinar se o cara vai ser um bom gerente de TI, digamos, né? Se ele ficar só limitado na coisa de TI, ele não vai progredir, né? E eu acho que da mesma forma um jornalista que quer trabalhar num nicho como eu trabalho de informática, né? Tu te obriga a conhecer isso, porque senão tu nunca vai ser um cara acima da média, inclusive não vai estar nem na média, né? Mas aí quando tu chegou lá no Baguete como estagiário, sem conhecer nada, como é que foi nesse mesmo momento, só servindo café ou teve alguma... Não, minhas atribuições eram as mais rasteiras possíveis. Mas assim, o ambiente era bom, né? E foi um lugar que eu me sentia à vontade e desde então fui aprendendo progressivamente, né? Aconteceu algumas coisas, por exemplo, na época que eu entrei no Baguete, o
O editor era o Gilney Marques, que vocês dois conhecem, e aconteceu que ele, na época, teve câncer, né? Foi uma situação bem complicada para nós enquanto empresa e enquanto pessoas, porque nós éramos amigos do Gilney, né? Eu e o Gerson, meu sócio no Baguete. Gerson mais do que eu, conheci ele há mais tempo. Então, aconteceu que por uma série de coisas dentro da empresa, no momento em que o Gilney ficou mais doente, eu era o cara com mais anos de casa, vamos dizer. E acabou que eu tive que assumir uma série de responsabilidades para as quais, falando honestamente, eu não estava preparado no momento, né? Mas eu me lembro que o Gilney falou comigo, ele me disse, olha, eu não espero que tu esteja à altura, eu espero que tu mantenha a calma. Eu me lembro bem dessa conversa, foi marcante para mim, né? E eu mantive a calma, uma coisa que eu sei fazer. Então eu fui assumindo responsabilidades que eram dele, até o Gilney acabou falecendo no final de 2005, e eu assumi daí como editor do site em 2006, né? E era uma tarefa para a qual, se for analisar clinicamente, não estava preparado na época. Ô Maurício, deixa eu não teria me contratado. Mas, enfim, o Gerson decidiu apostar em mim, e daí eu passei a ser sócio da empresa e venho me dedicando, né, ao Baguete desde então. Ô Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Tu se formou aonde e em que ano? Eu me formei, puxa vida, na Unicinos em 2005. Eu era recém-formado quando assumi como editor. Pois mas é, eu que enquanto acadêmico eu fui um pouco... Eu me formei em 2005, mas porque tinha 2 ou 3 cadeiras que tinha que fazer, enfim. Sim, eu comecei já tinha uma experiência profissional. Em 98, quando eu morava na Espanha e tal. Então eu fiquei muito tempo na faculdade de jornalismo, né? Fiquei muito tempo por estudar pouco. Não tem outra maneira. Sim. Mas me diz uma coisa, tu tinha então experiência profissional, seja estágio, trabalho, tu tinha uns 8 anos mais ou menos quando tu assumiu o Baguete. Então, a minha experiência profissional prévia era escassa. Eu fui estagiário na CE, no lugar no qual os estagiários não faziam nada. Eu fui estagiário no INSS, um lugar onde os estagiários faziam muito pouco. Eu nem tinha computador na mesa no INSS, pra vocês terem uma ideia. Eu li todos os livros do Hélio Gaspari sobre a ditadura lá, 4 volumes, recomendo a todos. O contribuinte brasileiro me pagou essa leitura, porque eu chegava lá, sentava e lia os livros do Gaspari, né? E também trabalhei um curto período num jornal de São Leopoldo chamado Hoje, que vocês vão me permitir fazer a piada, se chamava Hoje porque tinha pouco ontem e nenhum amanhã. Mas foi uma experiência interessante que eu participei. O jornal durou 4 meses, faliu estrondosamente, né? E a experiência lá me ajudou a reconhecer vários sinais que um negócio está indo mal, né? Foi uma lição que eu levei para a vida. Sim. E aí depois a participação traz um conhecimento importante para a carreira da gente, né? Conhecer a falha é fundamental. Em todos os lugares que eu tive, eu aprendi algo. E Maurício, ainda sobre essa questão da transição, né? Eu me lembro bem do Gilney, foi uma pessoa que foi marcante, acho que todo mundo ali que conviveu com ele, independente do contato que teve, né? E muito por causa dos estilos profissionais, né? A gente estava comentando há pouco dessa experiência da TI em empresas diferentes, mas eu me lembro que o Gilney tinha um estilo jornalístico, na falta de uma palavra melhor para classificar, bem diferente do teu. Né? Eu te considero um cara bem analítico, tu gosta de dar a visão ali dos fatos, tudo, não que o Gilney não gostasse, mas o Gilney tinha um estilo mais provocativo, né? Ele gostava, assim, dos bastidores, publicar o impublicável. Era um estilo diferente, assim, mais polêmico, talvez fosse a palavra, né? E eu imagino, eu quis perguntar quantos anos tu tinha de experiência, porque, assim, eu sempre, até pela experiência em outras entidades, o Daniel também já teve, eu sempre digo assim, tu suceder uma gestão fracassada é muito fácil. Qualquer coisa que tu faz vai ficar melhor. Tu suceder uma gestão bem-sucedida é um mega desafio, porque todo mundo espera que tu, no mínimo, seja tão bom quanto o anterior. E então eu queria ouvir um pouco de ti desse momento, assim, porque eu imagino essa conversa com o Gilney deve ter sido emocionante, né? Mas, assim, deve ter sido um momento de muita tensão, de tu sentir a necessidade de se provar, né? Assim, talvez o fato que eu fosse tão novo me ajudou porque eu não parei para pensar na época nesses termos. Por pura inconsciência, talvez se eu tivesse que fazer o que eu fiz na época hoje, eu pensaria muito mais sobre. Assim, o meu processo de assumir mais responsabilidades na empresa foi gradual, né? Então, não foi tanto de uma hora para outra. Tu não sentiu tanto peso. Mas uma coisa que eu tive claro
sei, talvez meio inconscientemente, porque como eu estou dizendo, eu não pensei muito sobre isso na época, né? Foi que se eu era para fazer isso, devia ser da minha forma, né? Eu nunca tentei fazer as coisas do jeito que o Junei fazia. O Junei tinha a visão dele sobre como fazer as coisas. A principal diferença é que, assim, o histórico profissional do Junei, ele começou no CEPRORGS, trabalhando como assessor de imprensa, né? Ou na Plub e tal, mas o conhecimento dele do setor de TI veio através do envolvimento dele no CEPRORGS, no primeiro momento, né? E o Junei sempre se viu como um ator dentro do ecossistema de TI, assim, um ator no sentido de querer se envolver nos rumos que as entidades de TI tomavam, inclusive um protagonista, né? Protagonizar, né? Participar, inclusive, com cargos dentro das entidades que, olha, legítimo se é a visão que ele tinha, mas essa nunca foi a minha visão, né? Eu não me considero um ator no sentido de ser alguém que participa dentro das coisas. Eu sou alguém que olha desde fora. Lógico que a minha observação desde fora tem uma influência, mas é diferente a influência que tu causa através do teu olhar desde fora do que a influência que tu causa sendo um participante, né? Eu nunca quis ser um participante, no sentido de estar envolvido nas tomadas de decisão, nunca foi a minha ambição. Então, acho que essa é a principal diferença, né? Talvez eu seja menos passional em relação a... É o que eu sempre digo, assim, eu acabei como editor do Baguete, hoje sou um cara que conhece bastante de TI, mas se no decorrer da minha carreira tivesse me levado para escrever um portal sobre petroquímica, não sei, agribusiness, qualquer outro nicho de temas, eu teria abordado o desafio da mesma maneira, tentando entender como as coisas funcionam, aprender quem são os atores, entendeu? Eu não tenho uma predileção especial pelo assunto tecnologia. Com o tempo, à medida que tu aprende mais, né? Claro, tu vai desenvolvendo mais um apreço, mas a princípio eu encarei isso como uma tarefa. Por acaso da vida da minha carreira acabou sendo informática, se fosse outro assunto, eu teria me aplicado da mesma forma. Isso é interessante, né, Maurício? Porque hoje, se nós olharmos a linha do tempo, nós estamos falando que o Junei criou o Baguete e levou ele por 10 anos. Isso. E tu já está 15 à frente do Baguete, né? E a quantidade de premiações que o Baguete vem ganhando é impressionante, assim. Então, tu manteve o crescimento muito forte da plataforma. Mas sendo, assim, fazendo uma autocrítica, né? Os 10 anos que ele liderou assim, o tipo de determinação, o investimento que ele fez, a paixão que ele tinha, isso era o determinante para levar a empresa até o ponto que eu peguei. Eu não sei se eu teria tido a capacidade que ele teve, porque ele apostou tudo nisso, né? Inclusive... A resiliência de transformar num negócio, né? Inclusive, uma das últimas conversas que o Gerson teve com ele, quando ele já estava muito doente, né? O que o Junei disse, vocês não vão me vender essa empresa. Vocês vão seguir com ela e eu não quero saber de vocês venderem essa empresa. E daí, logo depois que ele faleceu, nos apareceram todo tipo de propostas e a gente meio que, não sei, a gente tinha essa imprimento, não, nós não vamos vender. A gente nos confiaram essa tarefa, né, de seguir adiante aqui. Enfim, na época a gente teve que enrolar várias pessoas que tinham planos para a nossa empresa, tinham várias visões, mas eu e o Gerson, a gente formou na época a gente tinha muita coesão, né? A gente passou por momentos difíceis juntos, enquanto a doença do Junei. Então a gente formou vínculos, né? O Gerson, eu considero ele meu amigo, né? Então a gente, a empresa é nossa e nós vamos fazer ela ser bem sucedida. Isso envolveu uma aposta dos dois lados, né? Eu apostei o meu futuro profissional nisso e o Gerson apostou muito em mim. Porque na época pessoas influentes assim dentro do mercado de TI procuraram ele e disseram, olha, tu não deveria colocar o Maurício de editor, ele é um guri de 24, 25 anos, tu precisa de alguém experiente, tu precisa de alguém de cancha, e o Gerson teimosamente não ouviu ninguém. Enfim, o Baguete tem todo um histórico de decisões baseadas por teimosia, né? Começando por esse nome, que várias pessoas também já nos procuraram para dizer que deveria mudar, porque não tem nada a ver com tecnologia, e de fato, quando o nome foi dado, a empresa fazia outra coisa, enfim, mas permaneceu, a gente não quer mudar o nome. Numa época, nos insistiam muito que a gente deveria os dois se mudar para São Paulo, porque era lá que aconteciam as coisas, a gente também não quis. Enfim, a gente sempre tomou as decisões da empresa um pouco baseado nos sentimentos que a gente tinha sobre o que era o certo para nós, né? Mas, Maurício, eu acho que os sentimentos de vocês me parece que foram acertados, porque eu vou te dizer que hoje Baguete já é uma palavra de tecnologia, que é difícil falar com algum executivo de TI do Brasil que não conheça o Baguete, né? A gente insistiu tanto tempo no erro que se tornou um case, porque é um nome agora que todo mundo memoriza, entendeu?
E os outros sites de tecnologia têm nomes muito genéricos, né? TI aquilo, digital do outro, computer não sei o quê. É fácil se confundir entre eles, né? E o Baguete não tem esse nome esquisito que torna ele fácil de ser lembrado, né? Pensando nessa história, Maurício, eu vejo que tu passou por um desafio grande mesmo, mas como tu disse, quando a gente está com 24, 25 anos, a vontade de vencer desafio é maior do que tudo, né? Como é que eu tenho o ditado aquele não sabendo que era impossível, foi lá e o fez. Certamente não. É verdade, né? Manter uma empresa assim não é fácil, e se reinventar, né? O Baguete passou por algumas reinvenções e acho que hoje realmente está muito bem e muito conhecido. Mas nos conta aí um pouco dos bastidores, assim, nesse período, o que foi o momento mais difícil, o que realmente vocês tiveram que se superar para poder ter o Baguete do jeito que ele está hoje? Olha, teve essa transição, foi desafiador, né? Mas depois a gente teve a sorte que sucederam muitos anos economicamente bons no Brasil, que nos beneficiou, né? Então, o meu conhecimento crescente sobre o tema de TI foi se refletindo numa cobertura melhor sobre o assunto. Eu fui desenvolvendo meus próprios contatos na área, o que me levou a ter informações exclusivas, né? Pelo menos desde 2006, 2007, o Baguete tem sistematicamente dado informações em primeira mão, na frente de concorrentes maiores e mais bem situados lá em São Paulo, né? Então teve essa coincidência feliz de fatores, a economia estava em alta, eu fui desenvolvendo meu trabalho, mas eu diria que uma parte desafiadora para nós começou a partir de 2015, 2016, que, enfim, a economia brasileira começou a entrar em recessão, né? E a gente teve que tomar decisões que não tinham sido tomadas na empresa até então, que sempre vinha numa crescente, né? A gente teve que diminuir a equipe, a gente teve que diminuir espaço, repensar como fazer as coisas, isso foi desafiador, assim. E nos últimos anos, por exemplo, eu estou morando na Alemanha há 3 anos, né? Isso foi uma decisão que eu tomei, uma coisa pessoal, que eu achei que era bom para mim e para a família e tal. E a empresa se reorganizou em função disso, né? Claro que se é uma empresa pequena, ajuda. Tem uma maleabilidade, tu te adapta, né? Mas envolveu um desafio, né? Até se estabelecer... que primeiro, quando eu vim para a Alemanha, fazer um parênteses aqui, já que eu trouxe esse assunto, a gente se mudou para cá com a perspectiva de ficar 1 ano, porque a minha esposa estava participando de um programa de intercâmbio na área dela, né? E era para ir 1 ano e voltar. Então, o planejamento em torno disso é fácil, né? 1 ano fora. Mesmo se for mal, no final tu volta, enfim. Mas aí surgiu uma oportunidade profissional para ela aqui, a gente optou por ficar, e aí sim que a coisa se colocou num outro nível, né? Que o site sempre funcionou na base da nossa convivência diária na redação, né? E agora a gente está operando à distância e tal, então isso envolveu alguns desafios também. Diria que foram esses 2 momentos, quando a economia começou a declinar e quando a gente começou a operar. Hoje cada um trabalha na sua casa, o Gerson na dele, eu na minha, e a Luana, nossa nova colega, trabalha na casa dela. É uma forma totalmente diferente de fazer as coisas, né? Maurício, pegando esse gancho, tu tá na Alemanha, o Gerson Porto Alegre, a Luana é Porto Alegre também? Desculpa Canoas. a pergunta. Canoas. Qual é a stack tecnológica que vocês usam? O Gmail. Sim, mas usam Slack, WhatsApp mesmo? Tem muita reunião entre vocês? Isso, a gente conversa, eu e o Gerson, pelo WhatsApp. Quando precisa envolver os 3, a gente pode fazer aqui pelo Google ou outra ferramenta de chat. A nossa operação, do ponto de vista tecnológico, não é nada sofisticada. É troca de e-mails, ligações telefônicas, né? E do ponto de vista até... o nosso sistema de publicação de notícias é desenvolvido por uma empresa terceira, é nosso, também não é nada muito complicado. Ter um negócio de imprensa hoje é muito fácil, né? Uhum. Assim, as condições técnicas para tu ter o Baguete tu faz o Baguete com meia dúzia de computadores, nem precisa ser os melhores do mundo, um sistema que é esse que a gente desenvolveu, mas a gente poderia usar uma ferramenta gratuita qualquer. Assim, tecnicamente é fácil, o que é difícil é todo o resto, né? Contatos, interpretação do que acontece, produzir conteúdo interessante, né? E o negócio do online, assim, hoje eu posso ter triunfado e ter tido uma ótima edição do site, as melhores notícias do mundo, pautas exclusivas, né? Excelente interpretação dos fatos, mas amanhã começa tudo de novo, né? Tem que tentar fazer o melhor todos os dias, isso é bem desafiador, assim. Mas nesse ponto, né, Maurício, o quanto isso dificulta, porque com a pandemia e todo mundo em casa, menos eventos, menos relação, como é que tu tá captando essas notícias que
talvez antes, num almoço ou em algum lugar, tu conseguisse sentir na pele as notícias. Agora, como é que funciona essa tua metodologia de trabalho aí? Eu estou vivendo em 2020. Sem contar o teu segredo, né? Sem contar o teu segredo, mas só para a gente entender a lógica de trabalho. Assim, eu estou vivendo em 2020 faz 3 anos já, né? Trabalhando em casa, sem contatos, isolado numa cidade pequena da Alemanha. Agora, o mundo inteiro vive como eu vivo, né? A minha adaptação ao novo normal foi a coisa mais fácil. Isso que tu me perguntou, seria muito mais difícil se eu tivesse começando agora. Mas ao longo desses anos todos, eu desenvolvi uma teia de relações muito grande, né? Muitas pessoas com as quais eu tenho uma relação de confiança e que elas sabem que podem me contar algo que elas ficaram sabendo, que eu vou assumir a responsabilidade de confirmar. E, enfim, eu tenho relações de confiança com muita gente, que é o que me ajuda, né? E essas relações, uma vez que elas estão estabelecidas no mundo real, digamos, é fácil transferir elas pro digital, né? Conversa pelo WhatsApp, chat do LinkedIn. E então eu tenho hoje o desafio de manter os meus relacionamentos conquistados ao longo de anos nessa nova plataforma, né? E de tentar desenvolver novos relacionamentos, novas fontes, sem que eu conheça elas pessoalmente. Isso é desafiador, assim. Mas aí me ajuda um pouco. Eu já tenho um certo reconhecimento, as pessoas sabem quem eu sou, né? Não sou um cara surgindo do nada, tentando conversar contigo no LinkedIn, tentando te perguntar o que está acontecendo, sabe? Eu abordo pessoas que eu não conheço para tentar averiguar informações, né? Mas é provável que esse cara que eu não conheço saiba quem eu sou, então ele tem, assim, uma barreira um pouco mais baixa, né? E eu estou tentando desenvolver dessa forma, assim, a minha intenção antes do pandemônio mundial, era visitar o Brasil todos os anos também, né, para participar de eventos e tal. Esse ano acabou que não... Mas eu vou fazer uma coisa mista, né? Tentar cultivar essas fontes online e participar de coisas na vida real sempre for possível no Brasil. Eu ia fazer uma brincadeira contigo, Maurício. Tu é mais uma pessoa que eu falo que me diz que não tinha planejado no ano ter uma pandemia global em 2020. Não, o cara realmente não pensa nisso. Mas, ô Maurício, sobre isso eu queria te fazer uma pergunta. Foi legal que tu abordou a questão da pandemia na tua rotina de trabalho, digamos assim, né? Mas a gente tem conversado bastante, assim, com profissionais aí no mercado sobre o impacto nas corporações trazidos pela pandemia. Eu tenho brincado que a pessoa que mais incentivou a transformação digital na maioria das empresas que eu conheço foi a pandemia, né? Empresas, muitas que eram totalmente old school, vamos chamar assim, hoje estão preocupadas em ter e-commerce, plataformas de relacionamento com seus clientes pela internet. O que tu sentiu, tanto no aspecto do teu leitor, do leitor do Baguete, se é que tu percebeu alguma alteração, alguma mudança, e também assim no teu contato com o mercado, né, com as fontes e tudo, as pessoas estão mais abertas Teve algum impacto no Baguete ou não teve? As pessoas estão mais abertas a essa relação ou isso ficou para um segundo momento? Olha, tu chegou a perceber assim, um impacto para vocês? Como eu já estava operando dessa forma desde que eu me mudei aqui para a Alemanha, né? Eu já estava funcionando dessa forma de videoconferências e interações digitais, né? Então, para mim, essa transição foi fácil. E assim, vou dizer, foi bem... Quando eu me mudei para cá, eu achei que isso ia ser uma grande... Me preocupei, né? Poxa, quanto isso vai nos prejudicar enquanto empresa, né? A verdade é que não... Eu sigo funcionando muito parecido com antes. Claro, às vezes eu respondo e-mails que chegam no Brasil às 3 da manhã. O pessoal deve achar que eu sou algum tipo de sonâmbulo, sei lá o quê. Mas funciona tudo muito fluidamente, assim. Eu vou refazer, hein, Maurício? Eu vou refazer minha pergunta, tentar ser mais claro. Quando começou a pandemia aqui no Brasil, no sul do Brasil, começou assim, todo mundo a fechar as empresas, home office e tudo, foi em meados de março, início de abril, conforme a empresa. Naquele momento, no mercado, houve meio que uma situação assim de vamos parar e ver o que está acontecendo. E final de maio, ali pelo dia 20 de maio, mais ou menos, o mercado começou a achar um jeito de operar, né? Começou devagarinho, foi indo. Tem muitas empresas que estão trabalhando como nunca hoje em dia. Tu sentiu assim as empresas também assim, olha, uma coisa é o teu contato que tu até comentou agora, aquela fonte que é te dar uma informação de bastidores,
furo jornalístico, acho que é essa a expressão, né? A outra é aquele trabalho de PR da empresa, né? Que vai te dar um press kit com uma informação oficial da empresa e tudo. Esse trabalho de PR é responsável por boa parte do que sai no site também, né? Isso. São as minhas conexões pessoais. Isso. Tu chegou a sentir assim, o PR sumiu, não recebo mais nada. Chegou a ter um problema assim, o que eu publico amanhã? Naquela semana crítica ali, ao redor de 15 de março, eu notei os índices de audiência do site caíram muito. Né? Naquela semana posterior ao depois do dia 15, na semana seguinte, assim. Fiquei na época intrigado, porque nós estamos publicando informações interessantes sobre os desdobramentos da pandemia para o pessoal de TI, né? Que empresas estão decidindo mandar todo mundo para home office, quais não. Tinha muita informação nesse sentido, que na época era o que as pessoas queriam saber, né? Mas a audiência caiu. E eu atribuo isso a essa disrupção na operação das empresas, porque a leitura do Baguete é muito horário comercial. Ela começa a subir quando os caras chegam no escritório, entendeu? Esse cara chega no escritório, abre a abinha do Baguete lá e tem uns que me dizem, eu dou F5 a cada meia hora. Ou outros têm uma rotina que chegam no escritório, abre um e-mail, tá lá o e-mail do Baguete, eles leem o Baguete a partir daquela, né, eles são instados a ler o Baguete pela chegada daquele e-mail, né? E essa rotina do pessoal nessas semanas que tô indo para casa e agora aqui não sei onde eu vou trabalhar na minha casa, estão meus filhos aqui. Eu acho que as rotinas das pessoas ficaram meio bagunçadas por uma semana, né? E eles não queriam ler também sobre outros sites, né, que estavam trazendo informações no momento mais relevante para eles, né, no sentido de acompanhar bem de perto onde estava tendo casos e tal, né? E se informar sobre a doença mesmo, que não é a nossa tarefa informar sobre pandemias. Sim. Então, a combinação dessas duas coisas teve um impacto na nossa audiência. E eu notei que, à medida que as pessoas foram se adaptando nas suas rotinas de trabalhar em casa, os nossos números foram voltando ao normal e até a gente teve um ganho de audiência depois disso, porque, enfim, aí nós estamos fazendo a cobertura da pandemia num contexto de TI, né? A gente está agora falando sobre que empresas estão decidindo fazer o home office permanentemente. É uma discussão importante na nossa área, está tendo muita audiência. E até nas últimas 2 semanas teve uma onda de compras de empresas no Brasil, né? Que eu acho que pode ser relacionado com a situação econômica. Talvez muita gente esteja decidindo fazer movimentos mais ousados de aquisição. Também está gerando notícias importantes para nós. Teve startups que foram afetadas e tiveram que cortar grande parte das equipes. Isso foi notícia para nós também. Então, assim, no ponto de vista de conteúdo, no sentido de trazer informações interessantes, a pandemia é boa. Porque no jornalismo, às vezes, coisas ruins são boas, né? No sentido geram notícias, né? As mudanças geram notícias e todo mundo tem curiosidade, né, para saber, porque é um momento que está todo mundo aprendendo, então entender um pouco o que todos fazem é bem legal. Acho que nesse ponto o Baguete acaba sendo um excelente meio, né, de informação. Eu tenho tentado, assim, para entrar na discussão do momento atual das empresas, eu tenho tentado fazer uma cobertura realista, né? Porque eu acho que se formou um grande oba-oba com essa coisa de novo normal. Eu tenho um pouco de aversão desses slogans, assim, sabe? Então eu tento fazer uma cobertura de mostrar mais além do slogan novo normal, não sei o que está acontecendo na prática mesmo. Que empresas estão decidindo o quê? Está sendo um momento rico para nós. E até enquanto negócio, enquanto empresa, também está sendo interessante, porque muitas empresas tiveram que migrar a verba de marketing delas para ações digitais, nas quais o Baguete pode ser um apoiador. Todo o orçamento que as empresas dedicavam para fazer eventos está fluindo em outras direções no momento, né? Então está sendo bom nos 2 sentidos para nós. Assim. Desafiador, mas bom. Bom, Maurício, eu preparei 2 perguntas aqui para ti que eu acho que são bem relevantes e do momento, né? Uma, eu abri o site do Baguete agora, nesse instante que a gente está gravando, e boa parte das notícias publicadas realmente são operações de M&A, de aquisições, e destacaria até a própria compra do Canaltech pela Magalu, né? E que me causou até por um lado, acho que faz sentido, por outro lado, me causa uma certa estranheza, assim, ou surpresa, melhor dizendo. E o outro é que realmente está... Pois é. Porque antes de abrir, né, porque eu ia te pedir que comentasse isso, e outro realmente são as danças de cadeiras aqui, né, várias notícias que estão em destaque aqui são movimentações de profissionais trocando de empresas, novos profissionais. Me fala um pouco do que tu percebe do momento que a gente está, né,
É uma coincidência, tu acha, está tendo tanta transição de carreira e essas aquisições, ou isso é característico, tu posicionaria pelo momento aí de talvez já estarmos até preparando a saída da pandemia e tal? Olha, se esse assunto de transição de carreira e quem sai da onde, quem vai para onde, é sempre um dos pontos fortes do nosso noticiário ali, né? Foi uma coisa que eu fui notando ao longo dos anos, que é um conteúdo que interessa para o leitor, porque a movimentação das pessoas determina a mudança das políticas de compra e estratégia das empresas, e isso tem um valor para boa parte dos nossos leitores, né? Eu não sei dizer se a pandemia teve um impacto, por exemplo, no caso... Um dos profissionais que a gente segue mais de perto, assim, a carreira, são os gerentes de TI, de grandes organizações, né? E a verdade é que esse perfil em particular estava tendo muita mudança já desde antes da pandemia, né? Algumas empresas estavam optando por redesenhar essas áreas, o próprio movimento de consolidação do mercado leva a que muitas dessas posições deixem de existir. Então, isso era algo que vem de antes. O que eu acho que pode ter uma influência real da pandemia no momento atual é a questão do M&A, né? Porque de uma hora para outra começou a surgir uma quantidade de aquisições de empresa muito fora da curva. E, assim, uma coisa interessante, a IBM comprou uma empresa brasileira faz 2 semanas, interessada na tecnologia deles, que não é um tipo de compra que costuma acontecer muito. Uma dessas indianas comprou uma empresa lá no Ceará. Eu acho que essas empresas de fora estão aproveitando esse momento para reforçar a presença deles por aqui, aproveitando que a nossa moeda está enfraquecida. Não conheço as circunstâncias de caixa das empresas compradas, mas o cara pode supor que talvez elas estavam enfrentando alguma dificuldade, em pelo menos alguns casos, né? Então tem uma combinação de fatores que torna as empresas brasileiras um ativo interessante para comprar, né? E eu acho que vai ter mais disso aí pela frente, até o final do ano. Legal. Eu tenho uma curiosidade, uma última aqui, Daniel. Eu brinco que viver no Brasil é uma festa, né, Maurício? Nada é previsível, as coisas acontecem num rompante, e às vezes acho que o brasileiro participou de um programa de certificação de planejamento zero para execução imediata, né? Então, às vezes a gente tem mudanças de rumo muito fortes. Foi uma surpresa, acho, para a maioria, essa notícia da MP aí colocando em vigência a LGPD no Brasil. Isso aconteceu quarta-feira, né? Como é que tu tá vendo essa questão da LGPD? Porque isso é uma coisa que eu defendo a LGPD, eu acho que a gente precisa disso. Sim. Talvez tenha alguns ajustes, tudo, mas acho que a gente precisa dar esse passo adiante, né? Mas também, assim, vinha uma... Não, dizer, essa MP acho que surpreendeu todo mundo porque trouxe para 3 dias depois, né, os efeitos dela. Então, como é que tu está vendo isso aí? A minha última cobertura sobre esse assunto era um debate se era para entrar em vigor em agosto ou dezembro de 2021, né? De nenhum lugar parecia se considerar a possibilidade de colocar imediatamente, parece que é o que vai acontecer agora, né? O que tu disseste, essas mudanças, assim, eu me coloco do lado... Tento pensar como o cara que tem uma empresa e precisa estar em compliance, parece ter 2 campos na discussão, né? As empresas do setor de tecnologia estão pressionando para entrar em vigor e todo o resto está pressionando para empurrar para frente, né? Mas assim, eu devo admitir que nessa última virada em particular eu estou um pouco por fora. Esses assuntos regulatórios são difíceis de cobrir, eu não coloco eles nas minhas prioridades lá no Baguetes, porque tem gente que faz melhor, que está lá em Brasília, né? Sobre esse assunto, quando tiver uma posição definida, uma posição definida é engraçado, porque não tem posição definida sobre nada nunca, né? Mas quando tiver uma posição que pareça ser mais definida do que as anteriores, aí eu vou me informar e noticiar o fato. Até lá eu não tenho os recursos necessários para ficar acompanhando essa loucura de Brasília, as mudanças a cada 6 horas, e não é o meu foco. Esse assunto me dá uma gastrite até, porque que eu vejo, e isso já falei numa reunião com a Patrícia Peck em 2018, quando nós fizemos uma reunião sobre o início dessa ideia da LGPD, porque no meu ponto de vista nós estamos falando em uma questão muito mais... Quem tá manipulando isso é muito mais econômica e usando como argumento uma coisa justa, que é a privacidade. Então, a gente sabe que, sim, precisamos melhorar as questões das privacidades, a segurança de dados, as informações, mas o grande motivador para mim agora de aceleração, de fazer acontecer, é puramente corporativo
e econômico. Os advogados têm feito muita pressão para isso, para entrar logo em vigor isso, querem arranjar trabalho e multas. E as áreas, quando falou de TI, que querem, basicamente são as áreas que envolvem segurança da informação, né? E as empresas que vendem produtos que se dizem LGPD compliance, por mais que muitas Todas vezes... as empresas que vendem produtos LGBT, todas as empresas que têm produto para isso já me procuraram para dizer que tem produto para isso. Eu vou te dizer, são muitas. São muitas, claro. Mas mesmo assim, mesmo que seja para a mínima coisa do ponto X, ela vende como solução para LGPD. Mesmo que vai te resolver 0,1% do problema, e se não tiver, tá morto. Eu isso tenho me incomodado na área de TI, né? Às vezes surge uma coisa a qual todos têm que se adaptar num prazo meio curto, com consequências meio obscuras, e esse é o melhor momento do mundo para tu vender TI, né? Bug do milênio. O bug do milênio é um acontecimento desse tipo. Olha. Tu precisa adaptar teu sistema, senão o fim do mundo chegará. Começou aquela história de nota fiscal eletrônica, também teve um boom de ofertas do lado fiscal, também precisava ser feito de uma hora para outra empresa ia sofrer terrivelmente, e agora esse assunto da proteção de dados, né? É mais um tema desse tipo. Agora a aceleração nesse momento, para mim, não faz nenhum sentido, né? Entrar agora não faz nenhum sentido. Nós estamos entramos no modelo home office, as empresas estão tentando se estruturar para isso, tem uma energia muito forte gasto nisso, eu falo isso como área de TI. A gente conseguiu fazer uma virada muito legal, mas existe todo um trabalho contínuo para manter essa virada no ar. Botar um foco de LGPD, o país realmente não me parece fazer sentido. A não ser pelo modo econômico e pela pressão dos advogados, principalmente, e dessa área política. Estamos interessados em que aconteça, né? Se isso acontece, isso beneficia intensamente poucas pessoas. Essas pessoas se movimentam muito para que isso aconteça. Por outro lado, prejudica um pouquinho uma quantidade grande de pessoas, né? Grandes pessoas ou empresas, né? As quais não se unem para tentar impedir. Essa história acontece sim. Não é só nesse caso, né? Essa história não é só nesse caso, isso é um pouco comum, né? Não, é o modo operante. Acorda e o resto vai indo, né? Exatamente. E como é que tu te enxerga? Realmente tu comentou isso, não é um assunto que tu domina, então tu acaba não vou entrar nessa seara, mas certamente existem algumas notícias que tu dá que acabam exigindo posicionamentos ou não. Como é que tu te posiciona quando tu dá alguma notícia mais polêmica? Tu tenta te posicionar ou tu tenta ser o mais isento possível? Como é que o Baguete, e tu principalmente, do Baguete, como é que vocês preferem, como é que o Baguete se enxerga nessa forma de noticiar as coisas? Isso é uma coisa importante. Eu não acredito em ficar dando a minha opinião do Maurício Renner sobre um monte de coisas. Eu tento oferecer informação que permita às pessoas chegarem às conclusões que elas queiram chegar a partir das convicções delas, né? Eu apresento aqui uma quantidade de informação, tu analisa e tu chega às tuas conclusões. Claro, é inocente dizer que isso é um processo assim totalmente, no qual eu sou totalmente isento, porque eu estou escolhendo quais fatos apresentar. Então, por exemplo, vou te pensar num bom exemplo. Um tempo atrás, foi nomeado, eu não vou citar o nome dele, né, mas foi nomeado uma pessoa para ser o novo presidente da autoridade certificada do ITI, que é o órgão de lá de Brasília, um órgão de terceiro escalão que regula a questão de certificação digital. É um assunto importante para muitas empresas que vendem certificação digital, porque dali sai o marco regulatório, as empresas fazem lobby junto a esse órgão do governo. O sujeito que foi nomeado, como acontece muitas vezes, né, não vou dizer só nesse governo, acontece com frequência, era um cara sem nenhum background de tecnologia e parecia duvidoso que ele fosse um cara que estivesse por dentro do assunto de certificação digital, que é um assunto bem chatinho, né? Mas na minha matéria eu não saí opinando, olha, é um absurdo que novamente em Brasília se nomeie um cara que não sabe nada, porque a internet está cheia de gente gritando isso aí, né? O que eu fiz? Eu pesquisei a vida desse cara a fundo. Eu vi que ele foi eleito há 4 anos atrás suplente de vereador numa cidade de médio porte do Rio Grande do Sul, que ele não tinha experiência profissional prévia digna de nome, que a única coisa que ele administrou na vida foi o DCE de uma escola ou de uma universidade, não lembro agora, entendeu? Eu pesquisei a fundo a vida desse cara e ilustrei através dos fatos que ele estava ali porque ele apostou no bolsonarismo nas eleições e chegou até um ponto importante, entendeu? Agora, tu
eu estou te dando esses fatos no momento, e aí tu conclui o que tu quiser. Se tu achar que tá ok, bom, tá ok, já, como diz o nosso presidente, né? Estou tentando apresentar, por exemplo, uma das notícias de ontem era que a Logicalis comprou uma startup com tecnologia para administrar multi-cloud e tal. Eu poderia também ter discursado na minha matéria que o cloud é o futuro, sei lá, me empolgar com o assunto cloud. Mas o que eu preferi fazer? Não, apresentei que nos últimos 4 anos, 6 empresas do porte da Logicalis tinham comprado startups nesse nicho, disse quais eram, disse quanto eles pagaram. Então, o meu leitor pode chegar à conclusão que esse tipo de startup está em alta porque o assunto nuvem está em alta. Eu não preciso dizer isso para ele, eu apresentei as informações que conduzem nesse sentido, entendeu? É assim que eu encaro o meu trabalho. Algumas vezes... informativo, não opinativo, né? Algumas vezes eu me permito ali, porque eu, por personalidade, sou um pouco... gosto de fazer uma brincadeira, sou um pouco debochado. Então, às vezes, eu coloco alguma coisinha entre parênteses, né? Teve uma empresa aí de TI que trocou o nome e colocou algum nome impronunciável. Eu botei lá entre parênteses, olha, o repórter precisa saber como se diz esse nome. Às vezes eu faço alguma colocação desse tipo, mas eu procuro não deixar muito... não ficar usando o Baguete como plataforma para ficar expondo as minhas opiniões o tempo inteiro. Agora eu tenho apostado bastante em conteúdo no LinkedIn e ali eu estou indo num caminho mais primeira pessoa. Mas ainda assim com restrições. Eu acho que o papel de um bom jornalista é ter acesso a informações. É isso que o jornalista tem que encontrar informação. Opinião todo mundo tem, várias. Ô Maurício, eu ia te fazer uma pergunta nesse ponto aí, porque isso é uma questão que seguido eu tenho conversado com algumas pessoas, né? Se a gente falar assim de internet, compartilhamento de informações, até focando em veículos de comunicação, né? Eu vejo que teve alguns momentos já, né? A gente teve uma época dos grandes portais generalistas, Terra, UOL, são frutos dessa geração. Depois teve a geração de portais de nicho, né, específicos, e acredito que o Baguete se encaixa aí. Depois veio as redes sociais, que eu acho que foi um grande bicho-papão no sentido de roubar a audiência. Eu assisti uma palestra há uns anos até que o palestrante lá mostrava que caía a audiência desses grandes portais porque as pessoas entravam nas grandes plataformas de redes sociais e não saiam mais delas. A briga lá do Facebook, Orkut, talvez na época, com esses portais. Mas hoje eu vejo que canais no YouTube e até os portais de nicho voltaram com uma força maior, né? Como é que, daí falando agora do produto jornalismo digital, assim, como é que tu vê isso? Tu consegue ter uma visão de futuro já? Assim, para muitas pessoas, o Facebook é a internet, né? Tudo que ele conhece, ou talvez o nosso nicho, ou talvez o LinkedIn, toda a relação dele com a internet se dá através dessa porta de entrada, né? É a partir dali que ele vai, enfim, acessar os conteúdos e ler as informações, né? Essa é uma dinâmica ruim para um site que nem o meu, porque eu fico preso na repercussão que o Facebook dá para os meus posts, né? E eu não pago nada para ter repercussão dos nossos posts, né? Porque o nosso negócio enquanto empresa de mídia é ganhar dinheiro, não dá para os outros. Então, eu procuro sempre manter a identidade forte do Baguete enquanto um lugar que o cara queira ir, que seja, como eu falei antes na conversa, que o cara queira deixar a aba do Baguete aberta ali. Que não seja um site que o cara acessa porque viu um post no Facebook, né? Que seja um site que ele acesse porque tem a nossa aba aberta, porque recebe a nossa newsletter diária, né? E, enfim, tu tem maneiras de estimular isso. Uma forma de estimular isso é ter publicações novas com frequência, de ter coisas no teu site que só tenham ali, informação exclusiva, informação, quando é informação que outros também têm, que na tua versão seja mais aprofundada. Uma coisa que eu gosto muito é de ser um pouco inventivo nas nossas manchetes, no uso de imagem. Eu gosto que o site seja engraçado, eu gosto que tenha uma pitada de humor, que seja meio imprevisível, né? Então, eu me esforço por que o site seja atrativo. E uma coisa que a gente tem a nosso favor, na questão de mídias sociais, nem tudo é ruim, é que muitas pessoas divulgam a nossa informação nas redes delas, né? Então, as nossas notícias estão pipocando na timeline do LinkedIn, porque o sujeito trabalha na TOTS, saiu a informação sobre a TOTS no Baguete, que aplica bem o momento, ele compartilha com a rede dele. Esse é um desdobramento que eu vejo como positivo, assim, a gente tem leitores muito, muito engajados, leitores que gostam
gostam da nossa marca, assim, e eu vejo pela maneira como eles compartilham, eu vejo pela maneira como eu sou cobrado quando alguma coisa não aparece no site, né? Um dia um cara me escreveu lá do Ceará, quando essa empresa foi comprada por uma multinacional indiana que eu não lembro o nome, né? O cara já sabia da informação, ele tinha visto direto no site da empresa e tal, e eu não tinha ficado sabendo porque a empresa fez uma compra come quieto, não divulgou. Mas aí esse cara me mandou um e-mail e disse, puxa, eu não vi essa notícia no Baguete, vocês não ficaram sabendo? Eles acham que eu sou um sujeito onisciente, né? E que se uma coisa não saiu no site é porque eu não quis. E eu disse, não, cara, eu fiquei sabendo agora porque tu me disse, muito obrigado, né? Eu gosto de sempre responder, né? E aí o cara disse, não, legal, porque se não sai no site de vocês, para mim é como se não tivesse acontecido. Mas é legal. Que elogio, né? Esse é um cara, eu devo ter 100 pessoas que têm essa relação, e essas 100 pessoas fazem muita diferença. É o cara que, se ele vê uma vírgula errada no site, tem um sujeito, eu vou ter que citar o nome dele, o Iedo Joner Júnior, lá de Novo Hamburgo. Esse cara corrige todas as minhas matérias que eu erro de digitação, coisa. Ele corrige tudo que sai errado no site. Tem um olho de águia. Eu devia dar alguma forma de pagamento para esse cara. Então, por que ele faz isso? Ele gosta do site, ele quer ver as vírgulas todas no lugar certo. O pessoal de teste de software é ótimo para isso. Tinha uma moça que era testadora de software e ela me achava todos os erros do site e mandava contatos e tal. Num tempo de vacas gordas, eu inclusive mandei presentes para esse pessoal no final do ano. Então tem muita gente que tem esse engajamento assim, em ou querer que a informação esteja no nosso site, ou querer que o site seja o melhor que ele pode ser, dão dicas. Quando acontece do site sair fora do ar, por motivos técnicos, tem gente que nos escreve fazendo relatórios, assim, galera técnica, né? Eles mandam, tá acontecendo isso e isso no Baguete, tem que fazer isso e aquilo. O pessoal, então, é uma coisa que eu me orgulho, assim, dos nossos leitores, esse engajamento. Né? E isso se reflete nas mídias sociais, assim. Isso é legal, né? Porque essa questão do engajamento me parece cada vez mais forte, as pessoas apoiarem. A própria comunidade open source vem nessa linha de trabalhar um pouco porque gosta, porque se identifica, né? Aquilo começa a fazer parte da sua própria vida e tu ter uma empresa que gera isso é legal, né? A informação, ela tem uma característica assim, quando o sujeito detém uma informação que ele sabe que é quente, ele sente aquela ansiedade, eu preciso contar para alguém. Isso é natural, é um impulso, né? E eu me beneficio sendo uma pessoa que está disposta a ouvir. Tudo que alguém tem para contar sobre algo que está acontecendo, eu estou sempre ouvindo. Muitas vezes é irrelevante, porque às vezes o cara acha que uma coisa importante não é. Outras vezes o cara me passa uma informação boa, mas eu tenho um nível de responsabilidade que escutar fofoca é uma coisa, eu preciso receber fofocas, mas publicar notícias, né? Ali no meio tem uma alquimia que nem sempre dá certo, às vezes tu não consegue confirmar informações que tu recebeu, e aí tu não pode publicar. Eu acho que o nosso papel, assim, enquanto site, é ser um receptor, mas o que sair tem que ser... Não pode ser só a informação que está circulando no mundo, entendeu? Assim como todo mundo tem opinião, todo mundo tem informações que passa para diante no WhatsApp, não sei o quê. Mas nós temos que estar num outro patamar, né? Porque senão tu acaba perdendo exatamente o diferencial do Baguete, que é aquilo, né? Se não saiu do Baguete, não é verdade. Então, separar o perfeito... Eu me divirto muito com o meu trabalho. Muitas vezes, agora que eu trabalho em casa, minha esposa tá aqui, né? Eu começo a rir sozinho, ou bater palma, que nem uma bobada, realmente, não tem outra maneira de escrever. E ela vem, o que aconteceu, né? Mas não, que eu fiquei sabendo de uma movimentação importante, a gente vai ser os primeiros a publicar e tal. E isso, para mim, é um motivo de alegria, sempre. Não importa quantos anos eu esteja nisso, assim, a satisfação de saber que eu vou... É um lance competitivo com os outros, né? Saber que eu vou sair na frente, eu me alegro, né? Eu acho que enquanto o cara tiver isso... O Junei era um pouco assim também. Eu me lembro de uma vez que ele... Nem me lembro que informação que era. Ele começou a correr pelo meio da redação, batendo palma sozinho. E eu tinha pouco tempo de empresa, né? Eu pensei, mas o que esse cara tá fazendo, né? Qual é a relevância disso que ele tá tão fora da casinha? E depois de 15 anos nessa função, eu entendo por quê, né? Hoje eu sou o cara que tá ali correndo. Correndo em casa. Mas me diz uma coisa, Maurício. Pensando agora no futuro Baguete, quais são os próximos passos? O que tu tá imaginando aí? Mantém a mídia escrita? Pensa em alguma coisa diferente ali, como tu já tá fazendo os teus posts no LinkedIn, etc. Ou o sabor de Baguete Play, que tu bota ali algumas imagens comerciais, etc. Tem alguma coisa diferente que tu pensa aí? Todo mundo tenta me convencer a entrar em vídeos, né?
assim, a quantidade de pessoas que vieram conversar comigo e me disseram que vocês têm que ter conteúdo de vídeo no site, né? Mas, assim, o Baguete também é um produto das minhas inclinações pessoais, assim, né? Eu não sou um cara que se dá bem com gravando vídeos. Eu gosto de escrever, é o meu negócio, né? Mas a gente tem que também entender para onde as coisas vão e tentar se adaptar, né? Uma das coisas que eu tenho observado é que conteúdo é uma das chaves da estratégia de marketing das empresas aqui para frente, né? Eu tenho que reconhecer que nós não somos os monopolistas do assunto conteúdo. Nós somos uma oferta a mais de conteúdo. As empresas têm a oferta delas, nós temos a nossa. E eu acho que o caminho para nós no futuro é ter uma integração de tal forma que o conteúdo das empresas esteja visível dentro do Baguete. O Baguete Play, os vídeos é uma parte disso. Os vídeos que estão lá não são produzidos pela gente. São vídeos de empresas que têm investido em produção de conteúdo bom, né? E que querem atingir uma audiência fora dos meios que elas controlam. Elas querem atingir a audiência do Baguete. Então, a gente está fazendo uma simbiose ali. Eu estou colocando o conteúdo deles, identificando que é deles e usando a nossa plataforma para promover. Então, eu acho que tem um caminho interessante por aí. E é também um caminho que me permite seguir fazendo o que a gente sabe fazer bem. Porque, assim, quando tu tem uma empresa pequena, e os recursos são limitados, então é fundamental para as coisas darem certo tu escolher poucas coisas e fazê-las bem, né? No momento atual a gente tem condições de fazer o que a gente faz bem. Se a economia engrenar, no futuro a gente pode fazer um investimento em ter audiovisual de produção própria. A gente tem que ser, por exemplo, muitas empresas do meu segmento apostam em produzir eventos. Inclusive, eventos é a fonte de renda número 1 de muitos sites de tecnologia, né? A gente nunca entrou nesse campo, porque produzir eventos é difícil, custa caro, custa tempo, e daí a gente vai deixar de fazer o que a gente vai fazer bem. Nós vamos ter um site meia boca e vamos fazer eventos meia boca. Não é o que eu quero fazer o nosso site bem. Então, eu sempre tenho essa visão, assim, um pouco conservador, talvez outras pessoas arriscariam mais, né? Eu sempre brinco, assim, com pessoas que entram novas na nossa equipe, até com o Gerson, então eu digo, esse negócio aqui é a nossa empresa, a minha paixão pessoal por jornalismo e tal. Eu não posso quebrar isso aqui. Então eu sou muito cuidadoso com o que eu faço, porque se eu for quebrar esse negócio, sabe? Eu não posso ir trabalhar em outro lugar e ter a mesma experiência que eu tenho trabalhando no Baguete, é um negócio único. Sim. E aí a diferença de investimento, conhecimento é outra, né? Porque o Baguete é uma empresa consolidada, que tem um nome forte. Tu botar uma outra frente meia boca, tu pode até estragar o teu negócio principal, né? E a gente sabe disso porque a gente tentou em algumas épocas fazer outras frentes meia boca e não deu certo. Então a gente aprendeu. O Baguete fez um monte de coisa. A gente tinha assessoria de imprensa, a gente tentou fazer eventos, a gente tentou fazer podcasts. Os podcasts a gente até era bom, mas não se comprovou um bom modelo, né? No momento atual, que é de cautela, a gente tem que seguir fazendo bem o que a gente faz e desenvolver a partir disso, né? Essa é a minha convicção, assim. Muitas das pessoas que Enfim, eu estou sempre conversando e escuto o que as pessoas têm a dizer sobre o que elas acham que seria bom para nós, né? Mas muitas vezes são caras que têm outra relação com as empresas que eles trabalham, sabe? Um executivo na multinacional X, se a multinacional X se der mal, ele vai trabalhar na multinacional Y. O fundador da startup ABC, se ele quebrar, ele vai fundar a startup. A nossa relação com a nossa empresa é um pouco outra, né? Maurício, eu acho que já estamos aí com mais de 1 hora. Eu queria te agradecer muito aí o teu tempo lá da Alemanha, conversando com a gente, né? Então o mundo é plano cada vez mais, né? Não é que a Terra é plana, estou falando que o mundo é plano, é diferente. E agradecer muito o teu tempo, acho que a tua história de vida e tua história de sucesso na frente do Baguete é relevante aqui para todo o nosso estado. Agradecer aí teu tempo. Eu agradeço a vocês o convite, eu gostei muito de participar, eu não costumo falar muito sobre a minha vivência pessoal e dar detalhes da empresa. Não sei o que eu vou fazer a partir de agora. Talvez amanhã eu tenha que me entrevistar sozinho no Baguete lá. Me fazer perguntas. Boa ideia. Mas eu considero que foi uma boa experiência, mas eu realmente prefiro ser a pessoa que faz as perguntas e não quem responde. Mas, Maurício, seja sempre convidado a voltar, sempre que tu quiser aí. Acho que para a gente foi bem divertido e foi bem interessante ver o outro lado do Baguete, né? E até personificar, porque acredito que tu comentou desses leitores que são mais próximos, mas deve ter uma dezena de milhares ou mais até, que não, quando fecha os olhos e pensa em Baguete, vem a cara do portal, não enxerga uma pessoa ou as pessoas que estão ali no dia a dia fazendo a empresa acontecer, né? Talvez fosse melhor para mim a situação anterior, então.
Agora, mas achei que... quando vai ler o site, vai me imaginar lá falando besteira. Então tá, pessoal. Eu achei que foi bem legal, porque cumpriu o nosso papel que a gente sempre busca, que é linkar tecnologia e negócios, né, Daniel? Eu saio bem satisfeito aí. Com certeza. Obrigado aí, Maurício. Valeu. Um abraço a todos, então. Tchau, tchau. Obrigado, Maurício. Valeu. Um abraço.